É hora de colocar sua imaginação para funcionar. Neville Goddard. Vídeo patrocinado por Gratitude Life. Achamos que estamos desanimados por causa de uma situação sem entender que a situação se apresenta como se apresenta, justamente por causa do nosso desânimo. Não é a situação e depois o desânimo. É o desânimo e depois a situação. Entendem? Nossos estados de ânimo ou desânimo são atividades imaginárias das quais toda a criação tem origem. De novo, nossos estados de ânimo ou desânimo são atividades imaginárias das quais toda a criação tem origem. Entendendo isso, você vai entender que a equação não é ter para ser, mas sim ser para ter. Algo bom nos acontece e ficamos felizes. Mas o inverso também é verdadeiro. Podemos provocar nossa felicidade antes mesmo do evento desejado e assim atrair a sua realização. Não é só o ambiente que pode provocar sua felicidade. Se fosse assim, não teríamos tanta gente deprimida vivendo em mansões e cercadas de todas as facilidades que você acha que deve ter para ser feliz. A senhora Beatriz, da história que vou contar a seguir, trabalhou no processo de sentir seu desejo como algo já realizado. Ela lembra que a maioria de nós adora contos de fadas, mas acha que é coisa para criança. E Beatriz se pergunta, será mesmo que contos de fadas são mesmo só para crianças? E ela levanta essa questão porque viveu algo parecido com um conto de fadas, por acreditar que histórias assim podem de fato acontecer. E ela acredita nisso ainda nessa sua idade atual, quando já deixou de ser criança há muito tempo em termos de idade. Para ela, e para mim também, claro, a imaginação cria a realidade. E se para a imaginação não há limites, então para a realidade não deve haver limites também. Seu conto de fadas começa quando ela estava desempregada e sem nenhum parente a quem pudesse pedir ajuda. Para encontrar um trabalho decente, precisava de um carro bom, já que o seu estava prestes a se despedaçar. O aluguel estava atrasado, suas roupas estavam velhas e ela se sentia pouco confortável nessa situação de procurar um emprego. Aos 55 anos. Havia pouco dinheiro em sua poupança, nenhum parente, nenhum amigo a quem pudesse pedir algum dinheiro emprestado. Beatriz já estava há quase um ano participando das minhas palestras e então decidiu colocar sua imaginação para funcionar. Ela precisava de muitas coisas e nem sabia por onde começar. Então começou imaginando que algo maravilhoso estava acontecendo com ela, não no dia seguinte ou na próxima semana, mas naquele exato momento. E ela repetia sem parar, que coisa boa, que coisa maravilhosa. E adormecia assim, repetindo essas palavras e evocando esse sentimento de desejo cumprido. E foi assim por 2 meses. Até que no começo de outubro, ela se encontrou com um amigo que não via há muito tempo, e este lhe contou que estava de viagem marcada para Nova York. Ele já tinha morado lá, e os dois conversaram sobre a cidade, e logo depois se despediram. E Beatriz esqueceu completamente esse encontro.
Até que meses mais tarde, esse mesmo amigo de Beatriz lhe chamou em seu apartamento e lhe entregou um cheque de $2.500. Depois do susto de ver seu nome no cheque, o amigo lhe contou o porquê daquela doação. O cheque foi enviado para ela por um amigo em comum entre eles, o qual ela não via há mais de 25 anos. E em todos esses anos, esse amigo tinha acumulado uma imensa fortuna. Os dois amigos de Beatriz tinham se encontrado em Nova York e falaram sobre ela, e por razões que até hoje ela desconhece, seu amigo milionário decidiu compartilhar com ela uma pequena fração da sua fortuna. E pelos anos seguintes, ela tem recebido cheques generosos do mesmo amigo milionário, com valores que cobrem não apenas as despesas diárias e básicas, como também permitiram a ela comprar um carro novo, morar num apartamento grande e parar de se preocupar em arrumar emprego. E no mês passado recebeu uns papéis para assinar que garantiriam a ela receber legalmente essa ajuda substancial enquanto vivesse. Uma outra história que quero lhes contar é sobre a senhora Joana. E aconteceu há um ano atrás, quando ela saiu de Los Angeles para visitar sua filha em São Francisco. Joana esperava vê-la sorridente e feliz, como sempre tinha sido. Mas ao invés disso, encontrou sua filha em um estado de profunda depressão. Sem saber a causa de sua depressão, não lhe perguntou nada até que ela mesma lhe dissesse que estava enfrentando um grande problema financeiro e que precisava de $3.000 o mais rápido possível. Joana não se considerava uma mulher pobre, mas também não poderia dispor assim de imediato dessa quantia. E conhecendo sua filha como conhecia, sabia que ela não aceitaria sua ajuda. Joana se ofereceu a pedir um empréstimo para sua filha no banco, em seu nome, mas a filha negou e disse à mãe que resolvesse à sua maneira, e a sua maneira queria dizer com o poder da Assunção, porque ela já tinha escutado a mãe falar de minhas palestras e viu, naquela situação, uma excelente oportunidade para colocar à prova o que a mãe tinha aprendido e já usado com sucesso algumas vezes. Joana aceitou o desafio, mas pediu a participação da filha, e as duas se puseram a imaginar uma situação em que o dinheiro chegava até elas, vindo de todas as partes, e era como se estivessem cercadas por um mar de dinheiro. E sentiram a alegria de estarem no meio dessa abundância, sem se preocupar em como ou quando isso chegaria até elas. Isso despertou o ânimo em ambas. E esse novo estado foi o que provocou as novas condições que tomaram forma nos dias seguintes. Joana voltou a Los Angeles e lá recebeu o chamado de sua mãe, uma senhora encantadora no alto de seus 91 anos, que queria vê-la. Joana estava cansada da viagem, mas sua mãe não podia esperar. Pediu que Joana fosse logo, o quanto antes, até sua casa. E Joana atendeu o pedido de sua mãe. E chegando lá, depois do costumeiro beijo e abraço, recebeu dela um cheque no valor de $3.000, que estava destinado à sua neta, filha de Joana. Joana perguntou se a mãe sabia dos problemas financeiros da neta. E ela disse que não, que simplesmente tinha decidido fazer aquela doação aos que amava, ainda em vida, e não depois de morrer, na forma de herança. Será que ela teria tido essa inspiração, mesmo sem Joana e a filha terem assumido um novo estado de ânimo dias antes? O que você responder pode pôr ou tirar esse mesmo poder da sua vida.
As oportunidades são ilimitadas para todo aquele que souber usar sua imaginação e colocá-la para trabalhar a favor de si mesmo e daqueles que ama. De novo, as oportunidades são ilimitadas para todo aquele que souber usar sua imaginação e colocá-la para trabalhar a favor de si mesmo e daqueles que ama. Controlando nossos estados de ânimo, nos tornamos profetas da nossa própria vida, sabendo com antecedência que o que está por vir combina com o modo como nos sentimos constantemente. A próxima e última história de hoje é da senhora Ana. Ouvindo uma de minhas palestras, ela lembrou da simpatia da verruga, em que se oferece dinheiro pelas verrugas de alguém, e então essas verrugas caem ou somem naturalmente. O filho dela de 10 anos tinha muitas verrugas, feias e grandes, na perna, e isso o irritava já há alguns anos. Então Ana decidiu fazer a ele a proposta sugerida na simpatia. Perguntou se ele queria se livrar daquelas verrugas, de uma vez por todas. E ele se apressou em dizer que sim, desde que não fossem arrancadas por um médico, ou qualquer outro meio cirúrgico, que pudesse lhe causar dor. E ela propôs a ele uma espécie de jogo, onde ela pagaria a ele um certo valor por cada verruga. Ele topou a brincadeira, e Joana então lhe disse que, se estava pagando pelas verrugas, então elas não podiam mais ficar com ele, já que o vendedor nunca pode ficar com aquilo que vende depois de vendido. Elas vão desaparecer, disse Joana ao filho. Pode levar um dia, 2 ou até um mês. Mas lembre-se que você me vendeu todas. Então elas não lhe pertencem mais. O filho dela estava encantado com esse jogo. E o que veio a seguir pode parecer tão fantasioso quanto os contos de fadas que estamos acostumados a ouvir. Em 10 dias, as verrugas começaram a desaparecer. E depois de um mês, não havia mais nenhum sinal nas pernas do filho de Joana que lembrassem que um dia ele tivesse tido verrugas. Frase em destaque: controlando nossos estados de ânimo, nos tornamos profetas da nossa própria vida, sabendo com antecedência que o que está por vir combina com o modo como nos sentimos constantemente. Locução Anderson Motreanjo. Gratitude Life. Um jeito suave de viver e conquistar seus sonhos. Venha viver na Gratitude Life. Mais informações na descrição desse vídeo.